Rapaziada, aqui não tem mentirinha aqui não. Isso é pênalti. Isso é pênalti. Como se eu não fosse palmeirense de verdade só porque eu falei que é pênalti, que o Palmeiras foi ajudado. Irmão, eu sou honesto. É Palmeiras até a morte. Mas a gente ganhou roubado hoje. Isso é pênalti. Sem querer também é falta, tá? O Palmeiras tem 15 pontos a mais do que ele deveria ter no campeonato. Roubos e mais roubos. Arbitragens tendenciosas. Sempre pro Colossalmeiras, né? O time que compra arbitragem, que compra CBF, que compra a ABCD, o controle de dopagem. Criou-se uma narrativa e a gente vai ter que destrinchar toda essa narrativa para ver se faz sentido ou se não faz sentido. Vamos falar sobre isso com honestidade e imparcialidade, mesmo que aqui seja um canal de Palmeiras, vocês me conhecem, eu sou imparcial. E a gente vai falar com imparcialidade aqui. Te convido para esse vídeo aqui pra gente falar com responsabilidade de quem ama futebol. Porque a gente ama, cada um ama seus clubes. Eu amo Palmeiras, vocês que são palmeirenses também amam Palmeiras, os rivais amam seus clubes, mas a gente ama o futebol. Vamos ser honesto? Vamos ser honesto? Ó, já deixa o like, já deixa o hype aqui, a sua opinião conforme for vendo o vídeo e bora para mais um vídeo depois da vinheta. Eu duvido você adivinhar quantos pontos o Palmeiras já ganhou com erros da arbitragem nesse campeonato brasileiro. O absurdo já começou na segunda rodada. O Palmeiras empatava com o Sport, quando praticamente no último lance da partida, o juiz marca esse pênalti vergonhoso, dando a vitória para o Palmeiras. Mais 2 pontos. Ok, mais 2 pontos nesse lance contra o Sport, que eu concordo, tá? Aqui eu falei até em live que eu acho que o Palmeiras foi beneficiado logo na segunda rodada. E vale lembrar também que tinha um lance de possível expulsão de uma entrada em cima do Estevão nesse jogo. Poderia ter mudado o rumo do jogo, mas beleza, vamos entrar só em lances capitais. Mais 2 pontos pro Palmeiras. Na quarta rodada, o Richard Rios deu essa voadora no jogador do Internacional. Voadora. Parecido com o lance que o Danilo do Flamengo foi expulso, mas o árbitro ignorou e não marcou o pênalti. Mais 2 pontos. Ok, vamos ver então a análise do Sou do Apito sobre esse lance. Para começo de conversa, é importante diferenciarmos esse lance do lance que aconteceu na última rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Inter ficou pedindo o pênalti corretamente do Davi Luiz. No lance do Davi Luiz, veja que o Davi está indo chutar a bola e acaba pegando a cabeça a um pouco da bola ali, caracterizando que houve imprudência por parte dele ao disputar a bola daquela maneira e atingindo o jogador do Inter daquela maneira. Nesse lance contra o Palmeiras, vejo que o defensor do Palmeiras erra o chute e tem uma raspada ali até leve com a sola no ombro do Fernando. Não teve imprudência, certo? Não vejo e ainda bateu com o lado da perna. Pô. Força nenhuma e nem vejo imprudência na disputa do jogador do Palmeiras. O contato não tem força para caracterizar falta. Seria diferente se no movimento de chutar ali ele acertasse a cabeça do jogador do Inter, onde sim, aí sim teria força. Em cheio, né? Em cheio, beleza. Então aqui, mais 2 pontos? Não conta mais esses 2 pontos. E aqui a gente abriu um precedente segundo a narrativa deles. Então, na cabeça deles era mais 2 pontos pro Palmeiras porque o pênalti seria convertido. Então a partir de agora, todo pênalti a gente vai entrar num ponto de que será convertido, ok? Vamos pegar isso como critério, porque esse foi o critério deles. Na rodada 18 contra o Vitória, novamente, o Palmeiras ganhou um pênalti do árbitro. O time já estava perdendo de 2-0, mas depois do gol de pênalti, ainda conseguiu chegar ao empate. Mais 2 pontos para o Palmeiras. Acreditável isso aqui, beleza. Vamos lá pro Sou do Apito? E o pênalti marcado para o Palmeiras no segundo tempo, o Palmeiras perdeu o jogo por 2-0 naquele momento, quando o atacante do Palmeiras invade a área e quando vai tentar dominar a bola, é tocado pelo defensor. Até de uma maneira involuntária por parte do defensor, mas esse contato faz com que o atacante tropece ali no próprio pé e cai. O famoso trança-pé. Pênalti muito bem marcado. Eu juro que não entendi esse alvoroço todo de vocês, de todo mundo, reclamando da marcação desse pênalti. Nem o jogador que fez a penalidade contestou a marcação. E aí, beleza. Se nem o jogador que fez o pênalti reclamou da marcação, o cara que vai fazer videozinho pra internet falando que o Palmeiras está sendo roubado, ele tem o direito de reclamar. Ele sabe mais que o Sou do Apito, o Paulo Caravina aí, que é árbitro formado, faz conteúdo de análise de arbitragem todo dia, todo jogo, toda rodada. Ele sabe mais que o próprio jogador que sentiu o toque, que ele deu o toque e que o árbitro marcou. Ele sabe mais que todo mundo. Por quê? Porque quer criar narrativa. Então, mais 2 pontos num lance em que o Palmeiras estava perdendo por 2-0. Esse foi o gol do 1-2, né?
O Palmeiras não empatou com esse lance, depois o Palmeiras foi buscar. Na prática, isso não teria onde entrar nessa história de mais 2 pontos, mas colocaram mais 2 pontos na conta do Palmeiras. Aqui a conta já estaria em 6, mas ainda tá em 2, aqueles 2 do Sport. Na rodada seguinte, de novo, pênalti para o Palmeiras. Esse pênalti talvez até devesse ser marcado, mas o critério dos árbitros não se aplica quando são outros times. Cara, eu não vou nem botar o som do apito. O cara admite que isso é pênalti, mas tipo, não, isso até é pênalti, mas não. Mas tem... E aí quer arrumar desculpinha. Se isso não é pênalti, eu sou um abacaxi. Mais 2 pontos para o Palmeiras. E aí bota mais 2 pontos por qual motivo? Porque assim, não, até eu não vou botar o som, não tem necessidade. Isso aqui é bobagem, né? A gente botar uma análise de um árbitro para um lance que o próprio cara que quer criar a narrativa, ele admite. Ah, não, isso aqui é até pra ser marcado pênalti. Mas o que, irmão? Não tem mas. Ou é ou não é. Ai, mas em outros jogos, não interessa outros jogos aqui, a regra foi seguida. Não precisa nem colocar o som do apito, né? E aí ele termina justificando esse mais com mais 2 pontos pro Palmeiras. Como assim mais 2 pontos? Se você acabou de admitir que isso era um pênalti. Você admite, isso é pênalti, mas bota mais 2 pontos aí. Então corta esses 2 pontos da conta. Vocês estão vendo? Tem gente que cai nessa loucura, velho. Tem gente que vê isso, esse absurdo, esse show, vamos falar a verdade? Esse show de burrice. Isso é show de burrice. Você fazer um lance, mostrar o lance, falar, isso aqui, pum, é pênalti, pela regra é pênalti. Então, o pênalti foi bem marcado, mas em outros jogos não foi marcado. Então eu acho que foi roubado. Essa é uma fala burra. Isso é falta de inteligência. E tem gente que cai nessa conversinha. Eu sei que tem gente que é só manipulada por essa narrativa, mas tem gente que cai nessa conversinha, velho. Tem gente que acredita e fala, nossa, é verdade, esse cara tem um ponto. Que ponto, velho? Isso é loucura. Eles estão desafiando a sua inteligência. Você aí, que vê esse tipo de coisa e acredita, você é burro. Você não é burro, né? Então não permitam que te deixem, que te tratem como burro, velho. Isso é pra tratar a gente como idiota. Mais 2 pontos num lance bem marcado. É loucura, velho. Seguimos com os 2 mesmos pontos, aqueles do Sport. Pô, mas pera lá, né? Sua narrativa, os seus jogos, né? Então por que ignorar alguns outros jogos onde o Palmeiras foi prejudicado? Como nesse período em que tivemos Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. E a gente corta pra quê? Pra este lance aqui, ó, onde o senhor Arrascaeta sofre este pênalti aqui, ó, o que foi o pênalti do 1-0 pro Flamengo, tá? O jogo foi 2-0, mas o jogo tava 0-0 até então, e esse gol foi o gol da vitória, né? O gol da vitória do Flamengo partiu de um pênalti inexistente, que eu vou seguir o mesmo critério que eu tô usando aqui, porque canalha eu não sou, e vou trazer a análise do som do apito. Agora, o pênalti marcado para o Flamengo, o VAR recomendar revisão para o árbitro revisar nesse braço do Murilo no Arrascaeta é brincadeira. Lembra que falei que tem que causar impacto, agarrar, empurrar e puxar? Impacto, claro. Existe sim um braço do defensor no atacante, mas não é o que causa a queda do atacante. Quem estava acompanhando o jogo viu que o Abate não estava marcando esse tipo de contato. O palmeirense Ramon Abate Abel, tá bom? Segundo eles. E não deve ser marcado mesmo, ele estava mantendo o critério certo. É muito grave quando o VAR interfere nesse tipo de lance, pois mostra que não tem critério nenhum no jogo. E por falar em critério, ó, no primeiro tempo tivemos esse lance aqui. Então, o que foi o pênalti pro Flamengo não deveria ter existido, o pênalti do 1-0 do Flamengo, e teve esse pênalti aqui no primeiro tempo pro Palmeiras, sonegado pela arbitragem, tá bom? E aí você vai falar, pô, Rick, mas eu não acho que deve ser marcado esse tipo de lance. Pra mim é claro que teve um empurrão nas costas e que isso sim tem impacto na movimentação do Vitor Roque, que ia subir pra cabecear. Beleza, seria o 1-0 pro Palmeiras e não teria o 1-0 pro Flamengo. O que foram 2 pontos mais pro Flamengo, na verdade foram 3 pontos mais pro Flamengo e 3 pontos menos pro Palmeiras. Mas quando a gente fala de critérios, eu não sou canalha. Volto a repetir aqui, vamos fazer análise justa? Vamos fazer análise justa. Eu trago o lance que o mesmo árbitro marcou um lance assim, ó, mão nas costas, com pouco impacto, razoável impacto, e ele marcou a falta segundos depois daquele lance, tá bom? Então, aquela mão nas costas do Vitor Roque não foi pênalti, mas isso foi falta? Deveria ser seguido o mesmo critério. Se isso é falta, aquilo é pênalti. Então, em resumo,
o Palmeiras perdeu 3 pontos nesse jogo, não foram 2, perdeu 3 pontos, e o Flamengo ganhou 3 pontos nesse jogo. Mas vamos falar de Palmeiras? Então aqueles 2 de saldo positivo que o Palmeiras tinha contra o Sport, já vai para 1 de saldo negativo. Bom, seguimos. Mas calma, porque o pior ainda estava por vir. Contra o Botafogo, na 20ª rodada, o árbitro da partida não deu esse pênalti aí. O pior desse lance foi o efeito colateral dele, pois o Botafogo caiu posições e o Palmeiras subiu. Mais 2 pontos para o Palmeiras. Beleza, mais 2 pontos para o Palmeiras. Vamos pro som do apito, né? Vejam que a bola está dominada pelo atacante do Botafogo. O defensor do Palmeiras ali percebe um vacilo do atacante e tenta roubar a bola. Só que é surpreendido por uma puxada do atacante e ele acaba acertando apenas a perna do atacante do Botafogo. Ah, mas o atacante valorizou. Sim, valorizou. Ele sofreu um pontapé dentro da área. Ele não tem obrigação nenhuma de ficar em pé. É o defensor que tem que ter esse zelo por não atingir seu adversário dentro da área ou em qualquer lugar do campo. Perfeito, então aquele que eram os 2 pontos negativos, zerou, né? Mais 2 pontos Palmeiras, 0. Nessa altura do campeonato, tá tudo certo, tá 0. O Palmeiras não tá nem a mais, nem a menos do que deveria estar. Seguimos com o vídeo dos amigos aí. Na rodada 26, não foi marcado esse pênalti para o Vasco, quando a partida ainda estava 0-0. Mais 2 pontos para o Palmeiras. Mais 2, pô, eu concordo. Eu também acho que foi pênalti. Eu não tenho nem muito o que falar. Também acho que foi pênalti, mas o jogo terminou 3-0, 4-0, nem lembro, pro Palmeiras. Falar que isso é mais 2 pontos num jogo que o Palmeiras goleou o Vasco é loucura completa, né? É loucura completa. Também acho que foi pênalti, tá? E falei sobre isso. Mas, pô, o Palmeiras goleou o Vasco. Esse lance teria sido o lance da vitória do Vasco, e eu não consigo imaginar, porque o Vasco já jogava pelo empate e tomou 3 gols, jogando por 1-0, não ia tomar 3 gols? Não entra na minha cabeça isso. Entra na sua cabeça? Mas é claro que a narrativa que está sendo criada, ela é fortalecida com os argumentos da pessoa ali, mano. Então na cabeça da pessoa, não, foi o pênalti que seria do 1-0, que não mudaria absolutamente nada no que foi o andamento do jogo, porque a prioridade do Vasco seria o mesmo. Mas na narrativa ele coloca de uma forma que parece fazer sentido. Seria 1-3. O Palmeiras teria feito os mesmos 3 gols, porque não mudaria a estratégia do jogo. O Vasco continuaria jogando na defesa como estava jogando, e o Palmeiras no ataque do mesmo jeito que estava jogando. Porque o Vasco continuaria com um resultado que era bom pra ele, e o Palmeiras continuaria precisando do resultado. Não mudaria absolutamente nada na dinâmica do jogo. Quem joga bola, quem assiste futebol, quem é do futebol sabe disso. Mas na narrativa dos canalhas, é isso aí, né? Seguimos com o vídeo. No clássico contra o São Paulo, chegou o combo dos absurdos. Pênalti não marcado, expulsão ignorada, uma sequência de equívocos grotescos que mudaram completamente o rumo da partida. Se as regras tivessem sido aplicadas, o Palmeiras provavelmente sairia derrotado. 3 pontos para o Palmeiras. Perfeito. Então aqui nesse jogo contra o São Paulo, eu já falei, tá? Numa sequência ali de... no efeito borboleta, se tivesse rolado a expulsão do Bobadilha, que eu já falei antes, o Crespo teria tirado o Tapia ou o Luciano, que foi quem sofreu o pênalti, e aí provavelmente não teria o pênalti e daria na mesma. Provavelmente, mas eu não vou colocar isso como justificativo e vou aceitar que sim, o São Paulo foi muito prejudicado e eu falei sobre isso. Então, beleza, o que estava 0, 3 na conta do Palmeiras. Então, nessa altura do campeonato, o Palmeiras está com 3 pontos acima do que ele deveria por erros de arbitragem, tá bom? No saldo geral da brincadeira toda. E aí eu acho que aí é a conclusão do vídeo. E somando tudo, resulta em 15 pontos, vindo de erros da arbitragem em favor do Palmeiras. 15 pontos, o que na nossa conta, nesse atual momento, tá como 3 pontos, ok? Mas temos mais um capítulo nessa brincadeira, que foi o Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras do final de semana, que tivemos essa brincadeira aqui, ó. E aí, rapaziada, teve um pênalti não marcado para a equipe do Palmeiras. Jorginho, com as 2 mãos nas costas, empurra Gustavo Gomes. O árbitro não marcou, o VAR não interveio, errou a arbitragem. O Palmeiras... Seria o gol do 1-0, porque pênalti é gol, né? Segundo a narrativa, seria o gol do 1-0, um Palmeiras que em nenhum momento saiu na frente do placar, mas teria saído. Tá de posse da bola e Vitor Roque é derrubado por Danilo. Foi falta, o árbitro não marcou e o VAR também não chamou. Já no mesmo lance, na sequência da jogada, o Pedro empurra o Bruno Fux, que cai. Que eu discordo dessa, mas tudo bem, quem tá falando aí é o Simon, ele entende mais do que eu. Está telado no gramado, falta novamente, o VAR também não interveio, e aí saiu o pênalti que de fato aconteceu. Portanto, errou a arbitragem, 2 infrações e o VAR não chamou. E que acabou saindo o gol do Flamengo nesse pênalti, né, que foi o gol do 2-1, quando o jogo estava empatado em 1-1. Então, nessa brincadeira toda, o Flamengo que ganhou 3 pontos nesse jogo,
não teria ganhado os 3 pontos nesse jogo, porque você tira o gol do 2-1 e você tinha colocado o gol do 1-0 do Palmeiras, nessa narrativa toda, são 3 pontos pro Palmeiras e menos 3 pontos pro Flamengo. O que na nossa brincadeira coloca o Palmeiras como? Tava com 3, né? 0. O Palmeiras, nessa rodada do campeonato, estaria, se não fosse a arbitragem, com os mesmos pontos que está na rodada. Não tem narrativazinha de 15 pontos a mais, não. Estaria exatamente igual. Então você fala assim, pô, Rick, então o que quer dizer? É que a arbitragem não influenciou em absolutamente nada do campeonato em relação à busca pela liderança, já que o Palmeiras estaria com os mesmos 61 pontos que ele está? Não, porque se o Palmeiras está exatamente igual, vamos relembrar que nos confrontos diretos contra o Flamengo ganhou 6 pontos, onde o Palmeiras perdeu 6 pontos. Nos 2 jogos o Palmeiras foi prejudicado contra o Flamengo e era para ter vencido o jogo se não fosse a arbitragem. Então, nesse exercício, o Palmeiras sim estaria com 61 pontos, enquanto o nosso querido Flamengo, que está com 61, dividindo a liderança com o Palmeiras, isso no momento da gravação desse vídeo, hoje estaria com 55 pontos, o vice-líder seria o Cruzeiro e o Flamengo estaria aqui na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. Então, para os inteligentinhos que ficam criando narrativa na internet, tá aí, destrinchado. E caso vocês achem que eu tô fazendo isso aqui para defender o Palmeiras, é para defender o Palmeiras? Rapaziada, aqui não tem mentirinha aqui não. Aqui não tem mentirinha aqui não. Aqui não tem clubismo cego não. Aqui não tem clubismo cego não. Aqui a gente é Palmeiras, aqui a gente é Palmeiras até a morte. Mas a gente ganhou roubado hoje. Não é porque eu falo pra palmeirense que eu vou ser... E aí teve muita gente que me atacou aqui, ó, como se eu não fosse palmeirense de verdade, só porque eu falei que é pênalti, que o Palmeiras foi ajudado. Irmão, eu sou honesto. Eu sou honesto. Eu seria desonesto se eu falasse uma coisa contrária do que eu tô vendo. Pra mim, pênalti, claro. Isso é pênalti. Isso é pênalti. Mesmo que tenha sido sem querer, os dois estavam olhando pra bola. Isso é pênalti. Sem querer também é falta, tá? Eu falei quando o Palmeiras foi beneficiado. Porque eu sou honesto. E você que faz esse tipo de narrativa, você é canalha. Você é desonesto. Você está destruindo o que tem de mais sagrado no futebol brasileiro, que é o debate. É o debate saudável, é a rivalidade saudável. Você está distorcendo isso. Eu falei quando o Palmeiras foi beneficiado. E quando foi prejudicado eu também falei. Porque eu sou justo, eu sou muito palmeirense, mas eu sou justo. E vocês que estão fazendo isso, vocês estão acabando com o debate de futebol no Brasil. Vamos ser justos, velho. Eu sou palmeirense, mas eu não quero ganhar nas custas de mentiras, não. Eu poderia vir aqui falar... Se o Palmeiras perder o título por 1 ponto pro Flamengo, eu poderia falar, olha aqui, eu fiz um vídeo mostrando que o Flamengo tem 6 pontos a mais do que deveria ter. Então foi roubado. Mas não. Porque a arbitragem erra pra todo mundo. O Flamengo, provavelmente em outros jogos, perdeu pontos, ganhou pontos. A arbitragem erra pra todo mundo. E vocês criaram uma história de como se o Palmeiras tivesse 15 pontos a mais por erros de arbitragem, invertendo totalmente a análise de lances, criando uma narrativa completamente suja e desonesta. Isso não é justo, não é com o Palmeiras, é óbvio que não é com o Palmeiras, é com o Palmeiras, mas principalmente com o futebol, mano, que é a parada que eu mais amo e que vocês estão destruindo com esse debate clubista e nojento, tá bom? Fiz a minha parte aqui, apurei, trouxe fatos, porque é o que se deve fazer, né? Ao invés de tentar manipular as pessoas. Quero saber a opinião de vocês, deixa o like nesse vídeo, deixa o hype nesse vídeo, o seu comentário, se inscreve aqui que tem vídeo todos os dias, tamo junto e avante palestra.